Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite, querido? Sabe, meu coração se alegra muito. E eu por estar sempre na casa do Senhor e por também morar na casa do Senhor, que é muito bom. Você poder estar junto com os irmãos. E sempre quando é me otorgado a oportunidade de poder trazer a palavra do Senhor, o meu coração teme e treme. Porque sempre antes de ministrar a palavra, eu primeiro ministro no meu coração, depois ministro para minha família, meus filhos, aí que eu compartilho com a igreja. Então, a primeira tem que ministrar dentro de mim. Quero poder, nesse momento, compartilhar dessa palavra que Deus colocou no meu coração desde a semana, desde o início da semana, que está em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Malaquias 4, versículo 6. E também você deixa aberto também em 2 Samuel capítulo 13. Mas primeiro vamos ler Malaquias capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Aleluia. E ele fará com que os corações dos pais se convertam, outra versão, para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Vamos ler de novo. Ele fará com que os corações dos pais voltem-se para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Glória a Deus. Aí deixa Samuel capítulo 13, mais tarde nós vamos prosseguir, nós vamos continuar lendo. Sabe, querido, essa palavra fala muito ao meu coração, e eu perguntando ao Senhor qual seria o tema dessa mensagem, e esse tema tocou muito ao meu coração e falou assim: um pai que eu não quero ser, um pai que eu não queria ser. Esse seria o tema da ministração, amém? Sabe, nós vemos aqui nessa palavra algo que queima o meu coração, e nós vamos aqui falar um pouco sobre a história de um homem que era muito respeitado, um homem que era um rei, o melhor rei de Israel. Nós vamos falar a história de um guerreiro, de um homem forte, poderoso, que vencia soldados, que venciam gigantes, que venciam batalhas, que venciam ursos e leões. Mas ele tinha um problema que era muitas vezes na área da paternidade, ou seja, um pai que tinha problema para poder prosseguir, mostrar e ensinar os seus filhos o propósito que é de estar diante de Deus, de viver uma vida diante de Deus. É um pai que eu não quero ser, um homem que geralmente eu pego muitos exemplos, porque é um homem segundo o coração de Deus, porque sabia se quebrantar, porque tinha um coração aquebrantado, mas como pai, ele foi um péssimo exemplo. Sabe, nesses últimos dias falam muito sobre quebra de maldição, maldições que são colocadas dos nossos antepassados, dos nossos pais, dos patriarcas, dos nossos avós, maldições que acarretam até os tempos de hoje, e de fato, nós precisamos nos livrar dessa maldição. Muitas maldições que são levantadas desde o início de fundações da família, e de fato nós precisamos quebrar essas maldições. Só que a maldição de hoje tem muitas vezes a ver com o nosso caráter, com a irresponsabilidade que muitas vezes que nós temos de não sabermos cuidar dos nossos filhos. Maldições que estão acontecendo na nossa casa, na nossa família, em projetos, na nossa descendência, mas muitas vezes por irresponsabilidade nossa mesma. Davi é um exemplo da irresponsabilidade. Davi é um exemplo de uma irresponsabilidade através demonstrado aos seus filhos. Sabe, muitas vezes os nossos filhos é o reflexo de que nós somos. A nossa família muitas vezes é reflexo do patriarca, do pai, do sacerdote do lar. É por isso que todas as vezes que eu vou discipular um discípulo, falo discipulado com ele, eu digo: desperte o sacerdócio que há em você, desperte esse sacerdócio que há em você, que é o reflexo do Pai Celestial, de Deus. Verdadeiramente se
nós despertar o sacerdócio, o pastoreio, nós vamos conseguir pastorear a nossa casa, pastorear a nossa esposa, pastorear a nossa família. E então essas maldições que estão muitas vezes no tempo de hoje, se veio do antepassado, pode ser quebrado através da nossa descendência. Ou então maldições que estão se levantando no decorrer da nossa vida, pode ser quebrada através da nossa atitude. E eu profetizo sobre a vida de vocês, sobre a vida da igreja, sobre a vida de você que está em casa agora, maldições quebradas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Davi é um exemplo da irresponsabilidade. Raízes de morte, destruição, amargura, ódio começaram a se implantar na família de Davi, nos filhos de Davi. O ódio começou a implantar na vida ali de Absalão, o estupro através de Abion. Então muitas coisas começaram a se levantar por causa de uma ausência de pai. Precisamos rever os nossos conceitos hoje. Pais, convertam-se os filhos. Filhos, volte-se para os pais. Nós precisamos rever os conceitos hoje. Mulheres, volte para o seu esposo. Esposo, converta-se a sua esposa. Não deixe que a ira se ponha sobre a sua cabeça, sobre a noite. Você possa verdadeiramente estar com algum problema, que você conserte problemas. Não deixe que você durma com os problemas, sabe, querido? Quebre as maldições, quebre as amarguras. Deixe que a cruz do Senhor entre na tua família. Deixe que a cruz do Senhor entre no seu quarto, no seu relacionamento, quando você está com a sua esposa. Deixe que a cruz do Senhor entre nos mais profundos da tua família, da tua casa. Deixe que a cruz do Senhor entre lá no quarto do teu filho, no celular do teu filho, no smartphone, no computador. Deixe que a cruz do Senhor entre no teu relacionamento, porque maldições serão quebradas através da cruz. Aleluia. Esse negócio de filho ter privacidade, isso aí é balela. Sempre aqui em casa, quando eu estipulei isso aqui, ó, porta da casa aqui, porta do seu quarto. Todos os meus filhos têm um quarto dele, mas eu sempre falo aqui, não tem chave no quarto de vocês. Esse não, pai, eu tenho privacidade. Quero te dizer que você vai ter sua privacidade quando você estiver lá no vaso, no banheiro. Aí eu não quero saber como vai estar. Mas o seu quarto é intransponível. O seu filho não tem senha para você, pai. Não deixe, escute bem, não deixe que em vez da cruz entre raízes de maldição no teu relacionamento, você com o seu filho, você com a sua esposa. Deixe que a cruz do Senhor entre. Deixe que a cruz do Senhor entre em nome de Jesus. Senão você e sua casa será ferida com maldição. Essa é a grande verdade. Vamos observar Davi através dessa história foi escrito em Samuel capítulo 13. Sabe, querida, é muito forte. Nós vemos aqui nesse decorrer dessa mensagem, vemos aqui em Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, quando nós começamos a conhecer a história de Davi, nós vemos que Davi era um homem de muitas responsabilidades, um homem de luta, de batalhas, mas também um homem que tinha estresse, um homem que tinha muitas vezes a sua alma doendo, muitas vezes, porque nós vemos nos Salmos, como está batida a minha alma. Gente, vemos em Salmos, muitas vezes, Salmos de Davi, que Davi muitas vezes se mostrando nas suas angústias, porque Davi era um homem muito ocupado, ao ponto de muitas vezes não educar os seus filhos, não cuidar da sua casa. Era um homem que tinha muitas lutas, muitas batalhas, mas ele travava as batalhas dentro que ele não conseguia vencer, que eram batalhas dentro da família. Aleluia. Mas Davi era um homem que era muito bem intencionado, sabe? Eu fico vendo aqui a irresponsabilidade, assim, a falta de paternidade para os seus filhos. Só que Davi era um homem que tinha um coração muito bondoso. Nós vimos que Davi, ele tinha boas intenções como pai. Você nunca vai ver, olha, uma pessoa um pai que não vai colocar o nome de que sonha que o filho tenha destruição ou derrota. O pai sempre tem boas intenções. E nós vemos aqui Davi um homem bem intencionado com seus filhos, porque ele coloca o nome dos seus filhos, Adonia, que é aquele que pertence a Adonai. Significado dos nomes dos filhos, ou seja, Adonia, filho do Senhor, aquele que pertence
pertence a Adonai. Olha o nome também de outro dos filhos dele, Salomão, amado do Senhor. Aleluia. Absalão ou Absalom, que significa pai da paz. Talvez Davi, quando colocou o nome do seu filho Absalom, ele talvez projetou na sua mente o futuro rei de Israel. O futuro rei de Israel que vai trazer paz, porque Davi tinha mãos meladas de sangue por causa das grandes batalhas, mas ele gera um filho e coloca o nome de o filho da paz. Tamar, que significa palmeirinha, ou seja, uma plantinha delicada. Sabe, eu começo a ver aqui a intenção de um pai amoroso, mas um pai que no meio da caminhada, ele tinha boas intenções, mas no meio da caminhada ele não demonstrou a paternidade a qual os filhos merecem. Sabe, nossos filhos são herança do Senhor. Há uma responsabilidade em nós, Pai. Há uma responsabilidade em nós. Imagina que ele tinha tantos projetos com seu filho. Ninguém põe o nome de um filho se verdadeiramente ele coloca porque ele sente aquilo que vem dentro dele, o que ele projeta no seu filho. Ele não imagina que de seus filhos seria transpassado por uma espada. Ele não imaginaria que sua filha seria estuprada. Ele não imaginaria que seus filhos daria golpe de estado. Ele não imaginaria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece os teus filhos? Você conhece os teus filhos? Sabe, o nome dos meus filhos que eu coloquei, somente a Andressa não foi que eu coloquei o nome, mas os meus filhos que estão junto, próximo, biológico, não sei o nome deles. Neilando Júnior. Ney significa herdeiro. Ney significa herdeiro, e Lando são nomes compostos, significa campeão, vencedor, projetado para o sucesso. Samuel Davi. Samuel significa nome de Deus, projeto de Deus. Davi significa amado, querido, predileto. Quem são seus filhos? Você tem conhecido os teus filhos de verdade? Pai, quem são os teus filhos? Davi era um homem capaz de transformar suas boas... Olha bem, Davi não era capaz de transformar suas boas intenções em investimentos nos filhos. Ele tinha muitas boas intenções, mas não era capaz ele não era capaz de transformar suas boas intenções em investimento. Davi era um homem ocupado demais. Talvez tivesse filhos demais. Um pai com 50 filhos não vai conseguir criar todos os filhos. Isso é grande verdade. Educá-las pode até dar alimento, mas educar quase impossível. Davi com as mulheres oficiais que ele tinha mais de 20 filhos. Talvez tivesse ausente demais, cuidando do povo, cuidando dos afazeres do povo, batalhando guerras lá fora, esquecendo das batalhas dentro de casa. Talvez ele não sentava junto com os seus filhos. Talvez ele não jogava bola com seus filhos. Talvez ele não saía para tomar um sorvetinho lá no McDonald's com seus filhos. Talvez ele só se encontrava com seu filho na igreja como status. Queridos, não perca a chance de se relacionar com teus filhos. Talvez ele só exigia dos seus filhos a reverência, o respeito, mas não exigia o amor que é recíproco. Sabe, a minha esposa sempre fala com os meus filhos, quando você se referir ao seu pai, fale Senhor. Eu exijo que você me chame seu pai e eu de Senhor, Senhora. Acho lindo porque impõe um respeito. Mas muitas vezes eu chego no cantinho assim e digo, vem cá, Júnior. Vem cá, Samuel.
Não precisa me chamar de senhor, não. Me chama só de pai. Me chama de amigo. Muitas vezes, eu não estou tirando a autoridade da minha esposa, mas eu falo assim: quando tu falar comigo, só me chama de pai. Paizinho. Relacionamentos. Não deixe que seja quebrado por causa de um sistema. Jogue bola com seus filhos, brinque com ele, fale com ele. Não adianta você guardar dinheiro para o futuro do seu filho, dar carro, dar iPhone, presentes. Sabe, eu vejo aqui, Absalão tinha tudo. Absalão era um homem formoso. Absalão andava era adorado. Absalão tinha cabelos lindos. A Bíblia fala que Absalão era um homem mais formoso da sua época. Tamar era uma mulher linda, virgem, mas não tinha o amor do pai. Amon tinha tudo, mas também não tinha o amor do pai. Adonias, mas não tinha a paternidade, sabe? Escute o que eu quero te dizer. Mas não tinha isso, não tinha essa conectividade de pai e filho. Absalão era um homem que poderia ser o futuro rei de Israel, mas ele não queria o rei, ele queria o pai. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Os teus filhos, ele não quer os teus status, ele quer o pai. Davi, escute bem o que eu quero dizer. Davi resolvia os problemas de todos, mas não resolvia os problemas dos seus próprios filhos. Querido, as principais fraquezas de Davi eram em sua relação com seus filhos. Isso começa a configurar aqui em 2 Samuel capítulo 2, versículo 13. Eu nem vou ler para não se estender tanto. Porém, eu quero que você na sua casa depois lê essa história. Essa história começa assim. Essa história começa que um filho, Amion, se apaixona. Amon se apaixona pela sua irmã, meia-irmã, chamada Tamar. E ele fica tão apaixonado, tão intenso, querendo possuí-la, sua irmã, que ele, angustiado, ele até adoece. E um amigo dele, astuto, pega e fala para Amon. Eu vou ler, acho até melhor eu ler essa passagem para ficar bem esclarecido. Aleluia. Samuel capítulo 13. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, se apaixonou por Tamar. Ela era muito bonita, era irmã de Absalão, outra filha de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeão, irmão de Davi. Ele perguntou: Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar alguma coisa que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, minha irmã, a irmã de Absalão. Vá para a cama, finja que está doente, disse Jonadab. Quando o seu pai vier visitá-lo, diga a ele que a sua irmã faça um alimento para que você coma. Versículo 6, Aminon aceitou a ideia, deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse, preparasse 2 bolos aqui mesmo para me servir. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa do seu irmão Aminon, preparai algo para ele comer. Tamar foi para a casa do seu irmão, que estava deitado, e ela amassou a farinha, preparou o bolo na presença dele e assou. Depois pegou a assadeira e serviu o bolo, mas ele não quis comer. Então Aminon deu uma ordem para todos que saíssem. Depois de todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos, sirva-me daqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao
quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, agarrou e disse: deite aqui comigo, minha irmã. Mas ela disse: não, meu irmão, não me faça violência, não me faça uma coisa dessa. Em Israel não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia me livrar da minha desonra? E o que seria de você? Você cairá em desgraça em Israel. Fale com o rei, deixe que me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la, sendo mais forte que ele a violentou. Logo depois Amnon sentiu uma forte versão, mais forte que a paixão que ele sentia. Disse: levanta, saia. Mas ela disse: não, meu irmão, manda-me embora, não me manda embora, seria pior do qual você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, chamou o seu servo e disse: põe a mulher para fora, daqui, depois tranque a porta. Então o servo pôs ela para fora, trancou a porta, que estava vestida em uma longa, pois era tipo de roupa que as filhas e virgens dos reis usavam. Desde a prudente, a Tamar pôs em cinza, cabeça raspou, a túnica longa que estava usando se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando e gritando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Acalme, minha irmã. E ele, seu irmão, não se deixou dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou até indignado. Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora odiasse o que tinha por ter violentado sua irmã Tamar. Queridos, começa a ver aqui uma trama se levantando, angústia se levantando, sabe? Eu começo a ver aqui algo muito terrível se acontecendo através de uma imprudência de um pai, porque o pai fica até irado, fica até chateado, mas não fala nada, deixa ali algo a ser resolvido para depois, mas algo começa a ser tramado ali. Raízes de morte começam a se levantar naquele lugar. Anos se passaram, 2 anos se passaram, e Davi não fez nada. Absalão, Tamar estava esperando que o pai resolvesse alguma coisa. O escândalo se propagou perante a cidade sobre Israel, mas Davi não fez nada, e o coração de Absalão começou a se encher de ódio. Começou a se encher de um ódio, de uma amargura. Começou a tramar a morte do próprio irmão Amnon. Absalão, escute bem, chega na presença do pai Davi e disse: deixe que eu leve Amnon para caçar junto comigo. Davi já sabia que Absalão estava tramando algo, porque o coração de Absalão estava muito angustiado. E ele falou assim: Absalão, não vá só, permita que todos os teus irmãos vá também. Vá com todos os teus irmãos. E assim eles foram caçar, mas lá no meio da caçada, Absalão não quis saber. Matou Amnon, matou o seu irmão. E ele foge para longe do rei Davi e vai para a casa do seu avô, num reinado distante. E passou 3 anos, 2 anos com irresponsabilidade, sem resolver o assunto. E quando ele mata Absalão, ele fica 3 anos no reinado, junto na casa do seu avô, um reinado distante. 3 anos se passaram e Davi não fez nada, não puniu, não exortou, só se encheu de raiva, porém não teve exortação. Absalão volta a ir para Israel depois de 3 anos, para Jerusalém, perdão. E ele
mora aproximadamente 2 quilômetros ali de distância da casa do pai, bem pertinho. E 2 anos também se passaram. E Davi não mandou chamar o moço, Davi não falou nada. Davi não conversou com o filho, não se aproximou do filho. Até que Absalão, com angústia na sua alma, mandou avisar: avisa o meu pai, avisa o rei, que me mate, mas deixe que eu chegue próximo dele, que eu veja o rosto dele, que eu converse com ele. E Davi mandou chamar o moço. Baixa um pouquinho o retorno, filho. Davi manda chamar o moço, manda chamar Absalão. E todo mundo ali esperava que Davi exortasse, que Davi sacudisse ele, disse: por que você fez isso, meu filho? Que Davi punisse, puxasse a sua orelha, que Davi castigasse. O próprio Absalão desejava isso, porque o filho deseja ser amado. Mas sabe o que Davi fez? Davi apenas aproximou-se do filho e deu um beijo no seu rosto. Somente um beijo, não houve castigo, não houve exortação. Somente um beijo. E a Bíblia fala na parte B, lá em diante, que naquele momento Absalão sai dali revoltado e começa a tramar um motim para o seu pai. Ele disse: não há justiça em Israel. Não há justiça, um rei. Ele falou assim, e a Bíblia fala que ele começa a formar um motim, ele começa a pegar ali pessoas e começa a fazer a cabeça de muitas pessoas e começa a formar um exército e toma a cidade de Hebrom e começa a ser estabelecido como rei de Hebrom. E ele vai e invade Israel, e Davi foge com as suas mulheres, foge com o restante dos seus filhos para um lugar distante. E ele foge ali com medo de morrer de seu filho. Mas isso, quando ele foge, ele deixa ali infiltrados soldados que começam a tramar. E no meio de uma batalha, no meio da campina, os soldados de Absalão foram mortos. E Absalão, quando estava fugindo de Joabe, o exército do rei Davi, quando ele estava fugindo no seu cavalo, a Bíblia fala que o seu cabelo é de pendurado em um arbusto, e ele fica com seus cabelos empendurados, e ali ele fica ali naquela situação, e Joabe chega com uma espada, já cansado de ver aquele relacionamento de amor e ódio, de seu filho dando trabalho para o rei Davi. Aliás, o Absalão dando trabalho, fazendo motim. Quando Jonadab chega e se aproxima e corta o pescoço, translaça Absalão com uma espada. E a ordem de Davi disse: não toque em Absalão, no moço. Mas quando Davi soube da notícia que seu filho havia sido morto, a Bíblia fala que dava para se ouvir os gritos em todo o palácio do rei Davi gritando: Absalão! Absalão, meu filho, Absalão! Absalão, meu filho! Absalão! Choros de angústia, choros de mágoa, choro de uma falta de paternidade, não poderá mais trazer o filho. O que eu quero dizer para você, querido, que se nós não fizermos hoje, se nós não projetarmos nossos filhos hoje, você vai... Eu não quero que isso aconteça, mas raízes de morte pode acontecer, porque a palavra Malaquias, capítulo 4, versículo 6, fala que filhos convertam-se aos pais, pais convertam-se aos filhos, para que Deus não venha ferir a cidade de morte, para que Deus não venha ferir a família de morte. Davi gritava, Davi gemia, Davi clamava, mas não
teve mais como reverter as consequências de uma falta de paternidade. Eu estou falando aqui nessa noite para pais, para mulheres que também são pais e mães. Não deixe que seu filho se perca do propósito. Nossos filhos são a herança do Senhor. Davi é um segundo coração de Deus. Sim, um homem que adorava, um homem que clamava, um homem que ia à igreja, um homem que dava o dízimo, um homem que fazia tudo, o melhor rei de Israel. Mas ele é um exemplo de um pai que eu não quero seguir. Não adianta nós sermos bonitos, tudo bonitinho, tudo legal aqui na igreja. Seja igreja em sua casa com os seus filhos, pelo amor de Deus. O que podemos aprender com essa história? Primeiro, Davi transferia suas responsabilidades. E ele terceirizava suas responsabilidades. Transferia responsabilidade que é intransferíveis. Você é o pai. Nós somos pai. Não transfira a educação dos seus filhos, nem que seja para a melhor escola das galáxias. Uma escola particular muito cara, uma escola cristã, uma escola religiosa. Não transfira suas responsabilidades, essas são intransferíveis. Sabe, esses dias nós estamos dando aula para os nossos filhos. E meu filho tem dificuldade, está tendo dificuldade para aprender a ler ainda, primeiro. E essa responsabilidade ela não ficou para o professor do ABC, não. É aqui, ó. É nós. É nós que devemos ensinar. Sabe quem me ensinou a ler? Foi minha mãe. Mesmo estudando, e isso muitas vezes está tão difícil, né, Ana? Porque vivemos de uma geração de transferência de responsabilidade. Não, a tia fica com ele. E até queremos que a aula seja integral, 8 horas por dia, assim como é em outros lugares. Não transfira. As tuas responsabilidades são intransferíveis. Não transfira as suas responsabilidades para a igreja. Não, lá na igreja meu filho um pastor tem que fazer aquilo que eu ainda não fiz. Eu sou apenas o pastor, trago aqui a palavra, pastoreio, cuido, mas a responsabilidade é sua. A responsabilidade de educar, pai, é sua, é intransferível. Não transfira para mim, não transfira para o discipulador. É sua responsabilidade. A alma do seu filho, o futuro do seu filho, caráter formado é do seu filho, é responsabilidade sua. Davi transferiu a responsabilidade de Absalão para o avô. 3 anos cuidado pelo avô. Um avô amargurado que tinha raiva de Davi e encheu a cabeça de Absalão. Encheu a cabeça. Davi transferiu a responsabilidade de seu filho Aminon para os irmãos, porque sabia que ia ser tramado ali alguma coisa, porque sabia que Absalão estava irado. Porém ele transferiu a responsabilidade para os irmãos. Vai, leva os seus irmãos, leva os seus irmãos. Não transfira a responsabilidade, ela é sua. É você que tem que educar, é você que tem que puxar pela orelha quando for preciso. É você que tem que pegar a vara se for preciso. Não me toma, querido, mas eu falo pela palavra. Eduque o teu filho, ensina o caminho que ele deve andar, porque mesmo que estiver velho não se desviará dele. Se preciso, pegue uma varinha para que livre a alma dele do inferno. É a palavra do Senhor. E eu posso ser preso, mas escute bem, mas essa palavra não é negociada. Eu não negocio com falta de princípios. Eduque, o filho é teu, a responsabilidade é sua. Davi era capaz de enfrentar gigantes, mas não sabia enfrentar os seus filhos. Davi era capaz de enfrentar ursos e leões, exército, mas não conseguia olhar para o seu filho olho a olho.
O que isso? Chegar a dizer assim, que é isso, filho? Você está tramando contra o seu irmão. Ele não tinha capacidade, aliás, ele não conseguia falar com o seu filho. Lutava com o gigante, matava gigante, mas não conseguia chegar e aprender e dizer: o que é isso, filho? Você está sentindo desejos sexuais pela sua irmã? O que é isso, filho? O que é isso, filho? Muitos pais, mães, não conseguem confrontar filhos, não conseguem olhar nos olhos do filho muitas vezes. Por isso que enche filho muitas vezes até de uma ausência presente. Vou encher de presente ou outra coisa. O que Deus, que teu filho quer é presente, pai presente. Davi vencia gigante, Davi enfrentava ursos e leões, mas Davi não sabia confrontar olho no olho. Talvez, cara, sabe o que eu penso? Que talvez ele não conseguia confrontar porque estava cansado demais, muitos afazeres. Talvez ele não conseguia confrontar, olhar olho no olho, porque tinha talvez um sentimento de culpa, porque ele adulterou com Betseba. E ele pediu perdão, se humilhou, Deus perdoou, mas talvez ele nunca havia se perdoado. Você talvez tenha pecado, esteja adulterado, esteja uma vez ter saído, decepcionado a sua família. Escute bem, mas se você pediu perdão, escute bem, Deus te perdoou. Não vou, escute bem, Deus te perdoou. Você tem autoridade sobre o seu filho. Não deixe que raízes de amargura, raízes de passado venha ser um empecilho, venha ser muralha para que você venha educar seu filho. Mostre para o seu filho que o que você foi no passado, não esconda não, mas mostre que você é presente hoje. Meu filho sabe de tudo de mim. Tem vezes que a Ana fala: não precisa falar. Eu disse: eu falo, porque ele tem que saber que o seu pai foi um pecador desgraçado, mas hoje eu sou homem de Deus, que eu digo: filho, é assim que tem que ser. É Bíblia, é oração, é devocional, é princípio que não pode ser quebrados. Você tem autoridade. Bota a mão no teu coração aí, pai. Na sua casa, diga: pai, mãe, pode botar, vai lá, diga: eu tenho autoridade sobre os meus filhos. Diga: eu tenho autoridade sobre os meus filhos. Aleluia. Tem autoridade para você não falar: meu filho, meu filho, oh meu filho. Exerça autoridade agora para lá na noite, lá no futuro, você não gritar: filho, meu filho, oh meu filho, meu filho. Exerça autoridade agora, para que na frente você não venha clamar, gritar, chorar de remorso, não arrependimento. Seus filhos querem ouvir a verdade, a sinceridade, um puxão de orelha. Todos nós aqui somos pais, mas também nós somos filhos. E a grande verdade que nós queremos, não é verdade? Muitas vezes ser exortado. Sabe, muitas vezes eu fazia alguma coisinha para poder a mamãe falar comigo. Filho quer ouvir, muitas vezes até um castigo, porque ele sabe que o pai faz é porque ama. Porque só pode, porque o que eu vejo meu filho fazendo, eu falo: não faz, ele vai e faz de novo. Aí eu digo: o que aconteceu, meu filho? Esqueci. Não, você está chamando a atenção, está de castigo. Exorte agora, fale agora, aconselhe agora, ame agora, sabe? Porque se você não fizer isso, se você não aconselhar agora, vai se levantar um Aitofel. Sabe quem foi Aitofel? Virou conselheiro de Absalão. Aitofel tinha uma amargura na alma, porque era pai de Betseba. Betseba foi aquela mulher que cometeu que Davi cometeu adultério com ela e tramou a morte do marido. E Aitofel tinha tanto ódio, porque Davi ali desgraçou uma família, desgraçou a sua filha.
que Aitofel agora começou a ser conselheiro de Absalão. E algo que me chama a atenção, que um dos conselhos dele foi: pegue as esposas do teu pai Davi e vá para cima do palácio e mantenha relação sexual com ela para todo mundo ver. Envergonhe o seu pai. Envergonhe o seu pai. Sabe, tudo isso aconteceu por causa da ausência do pai. Esse é um pai que eu não quero como exemplo. Como adorador eu quero sim, mas não como pai. Sabe, eu viajei muito minha vida inteira. Muitos anos da minha vida eu viajei de ficar mais de 30 dias fora de casa. E eu me lembro que eu já estava perdendo até a direção dos meus filhos. Ao ponto de um dia meu filho chegar e mentir para mim. Lembra, né? Um filho que eu nunca mentiu para mim, mas um dia mentiu. Mas por quê? Por falta da ausência de pai. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você do fundo do meu coração. Hoje eu largo tudo. Eu largo tudo para um momento precioso com os meus filhos. Agenda eu largo. Eu me lembro uma vez que eu tinha um compromisso. Também foi a única vez que eu desmarquei aquele compromisso, porque foi muito sério. Porque acarretava o meu filho. Meu filho ficou doente, internado. E eu liguei 2 dias antes e disse: eu não vou poder ir nesse evento. A pastora dessa igreja me amaldiçoou. Você é um irresponsável. Como é que você faz isso? Eu disse: filha, eu vou cuidar do meu filho no hospital. Primeiro você tem que cuidar das coisas da igreja. Eu disse: você está muito enganado. A igreja está em 4º lugar para mim. Olha para mim aqui. O meu maior ministério é a família. É a minha família. Escute bem. O que eu quero dizer para você: eu largo a agenda. Se possível até a igreja. Mas eu quero ter momentos especiais com meu filho. Hoje pela manhã eu fui caminhar com o Júnior. O pastor Marcos foi com a gente. Subi aquela serra alta, um negócio alto. Sabe o que eu fiquei pensando? Na hora o Espírito Santo falou muito comigo, porque foi um momento muito top das galáxias. Porque na medida que eu vinha subindo, meu filho saía correndo e ia lá pela frente. Filho, se acalme, espere. E Júnior saía muitas vezes embestado lá na frente e perdia a trilha e ia para outro lugar. Eu disse: fica atrás de mim. Siga a voz da experiência. Deixa eu te mostrar o caminho. Até mesmo sem eu saber o caminho, mas pela experiência da vida, eu sabia que onde estava mais amassadinho, mais limpinho, era o lugar certo. E tinha momentos ali que naquela caminhada que eu cansava, ele me ajudava. E tinha momentos que eu dizia: não, não é por aí, é por aqui, faça o que eu faço. E o Espírito Santo ministrava aquele momento, só eu e ele. Marco, eu nem vi mais Marco sumiu. Mas fiquei só eu e Júlio. E a gente conversava e olhava e eu falava estratégias. Não perca momentos preciosos com o seu filho. Vai jogar uma bolinha com ele, ainda dá tempo. Chore com ele. Exorte ele. Fale que você o ama, mas tenha atitude. Se quiser dar presente, dá, mas seja um pai presente. Hoje meu filho Samuel chegou, olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse assim: papai, o que foi? Eu queria te dar um presente. Ele sabe quanto ministrou na minha vida. Eu olhei para ele: filho, o único presente que eu quero, no fundo da minha alma, é que vocês alcançarem a presença de Deus. Você seja obediente ao Senhor e obediente aos seus pais. Nada mais que isso, é o melhor presente. Ele disse: tá bom, papai. Só isso. Mas ele sabe da mesma intensidade que eu amo, ao ponto de dar a minha vida por eles.
É a mesma intensidade que, se for preciso, eu vou, pego pela orelha e digo: está errado. O Júnior, todo mundo fala, menino educado, menino bonito, menino tranquilo, mas quantos puxão de orelha? Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder nossa família. Não adianta sermos a maior empresa ou a maior igreja e perdermos os nossos filhos. E nossa maior igreja, nosso maior ministério começa na sua casa, com seus filhos. Fala a verdade para ele. Fala as necessidades. Sabe uma coisa que eu acho mais linda da minha esposa? Que ela conta bem direitinho a realidade do que nós muitas vezes estamos passando para os nossos filhos. Muitas vezes até quer esconder, dizendo não. Precisa eles saber que nós estamos sem grana ou falta alguma coisa. Mas ela disse: não, eles precisam saber. Isso gera amadurecimento. Não esconda. Faça reuniões com a família. Faça cultos com os seus filhos. Se no começo ele não quiser, mande: sente aí. Obrigue, porque você é pai. E enquanto estiver morando debaixo do meu teto, eu mando em você. E eu ainda vou mais além. Eu falo: Júnior, quando tu casar, cara, que tiver teus filhos, se você não andar no princípio que eu te passo, eu vou entrar na sua casa, vou pegar você pela orelha e vou botar você de joelho. Porque até muitas vezes, se eu tiver alguma desavença, alguma discordância com a minha mãe, mas eu falo assim: mãe, está aqui minhas costas. Se eu estou merecendo, me corrija. Não esqueça que nós somos filhos. Não esqueça que nós somos pai. O exemplo que eu não quero ser como pai foi o que Davi fez. Mas eu vejo aqui e te apresento para você um pai amoroso, que metaforicamente, através de Cristo, é o próprio pai. Porque a palavra em João 1 fala que ele é o verbo, ele estava no princípio com Deus e o verbo era Deus, ou seja, o próprio Cristo, Deus, Pai, próprio Cristo, Filho e Pai. Você consegue entender essa conexão? Ao ponto de se entregar por amor a você. Esse Pai não nos desaponta e não nos decepciona. Que nós possamos pegar o exemplo do Pai Celestial. Eu quero nesse momento fazer uma oração por você, Pai. Feche os teus olhos onde você está. Que assim como Malaquias capítulo 4, versículo 6. Pai, converta-se aos filhos, filhos, converta-se aos seus pais. Para que o Senhor não venha ferir a terra com maldição. Pai, nesse momento, Pai Celeste, eu apresento a vida de cada um dos filhos aqui. Apresento os pais. Pais que muitas vezes, por alguma coisa, foi ausente. Pai que muitas vezes, através de não teve amor. Mas eu apresento eles, Senhor, para que o Senhor venha queimar e arder a unção da paternidade celestial sobre eles. E que eles possam propagar aos seus filhos. E que ele possa ser canal de restauração aos seus filhos. E possa instruir os filhos no caminho que deve andar. Em nome de Jesus. Olha para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o tempo passou. Talvez você pode dizer: meus filhos já estão todos adultos, já casados. E não estão nos caminhos do Senhor, porque no passado eu fui ausente. Olha para mim que eu quero liberar uma palavra de vitória sobre a tua vida. Então somente creia no Senhor, que será salvo tu e tua casa. Aleluia. Será salvo tu e a tua casa. Sabe o que eu penso aqui? Ó? Que quando nossos filhos ainda é pequeno,
Lá no Acre eu plantava muito engazeira, eu gostava muito de pé de ingá. As ingá, não sei se você conhece, é uma fruta grande. Aqui só dá umas vaginhas, né? Só que lá no Acre as engazeiras são grandes, assim, as frutas, muito grande. Só que a árvore é frágil, pastor Marcos. E todas as vezes que nós plantávamos aquela árvore, quando vinha um vento, aquela árvore caía quando era pequena. Sabe o que eu fazia? Nós levantávamos aquela árvore ainda quando era pequena, colocávamos um toco de pau mais firme, amarrava naquela árvore. Para quê? Para quando a árvore crescer, ela não titubeasse, criasse raízes. E assim a árvore crescia firme quando nós colocávamos esse alicerce, ou seja, princípios, regras. Só que de algumas das árvores, que eram muitas engazeiras, saíam umas despercebidas, que ficavam caídas no caminho. Muitos filhos. Que quando ela crescia torta, caída no chão. Que quando nós queríamos trazer de volta, depois que o caule engrossou, sabe o que acontecia? Quebrava. Sabe o que Deus está falando nos nossos corações? É ali no passado que você tinha que ter puxado. Mas eu quero contar uma coisa para você. Jesus é o melhor carpinteiro. Ele traz a árvore de volta. Ele coloca no prumo. Ele faz o que Ele quer. Só entregue teus filhos ao Senhor. Entregue agora. Entregue agora. Eu quero nesse momento te convidar a você fazer uma oração de arrependimento. Pai, olha para mim. Uma oração de arrependimento pela vida dos seus filhos. Que você tem autoridade no reino espiritual de pedir que o sangue do Cordeiro cubra agora os teus filhos. Faça oração comigo. Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, na tua presença. E apresento os meus filhos. Apresento os meus filhos. Ore comigo, toda a igreja. Apresento os meus filhos, Senhor. Vem com o teu sangue, Senhor. Vem restaurando a saúde mental, a saúde espiritual. Em nome de Jesus. Salve minha casa. Salve os meus filhos. Em nome de Jesus. Porque eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Meus filhos e toda a minha casa servirão ao Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Aleluia!